Pode transparecer, né, nessa formação do que o senhor acabou de dizer para a gente, alguma coisa como corporativismo, essa coisa toda? Eu digo o seguinte, né, eu estou com 29 anos na magistratura, aqui no estado de São Paulo. Né, eu integro a Justiça Militar Estadual. E, veja, o papel do juiz, o papel da justiça é fazer justiça, né? É dar o direito ao caso concreto a quem tem o direito. Né? Na área criminal, você vai ter necessariamente um autor de crime, pelo menos hipoteticamente, que vai ser processado, né? E você vai ter uma vítima. Né? O promotor vai acusar, o defensor vai defender e o juiz vai apurar os fatos para, ao final, julgar. Então, veja, você diz o seguinte, a pergunta que você me faz, existe corporativismo na Justiça Militar? Eu posso dizer para você o seguinte, em regra não. Mas eu posso pegar um caso aqui, outro acolá, e vamos falar, olha, aqui a feição da coisa é que não está certa. Então, veja, mas é exceção, né? E quando a gente trata de exceção, é aquele caso pontual. Né? Isso a gente vê, né? Em todo o Brasil. Né? Na verdade, isso não é próprio da justiça militar. Não. Isso claro, é próprio da justiça trabalhista, da eleitoral, dos tribunais superiores. Veja, pode haver uma frouxidão, uma falha, um erro, ou até um corporativismo? Veja, pode ter, mas isso é exceção, nunca regra, né? Tá certo. Porque eu penso assim, evidentemente que o policial, vou falar do policial militar da rua agora, da polícia. Sim. Ele sai de casa com mais tensão do que eu. Muito mais. Concorda? Porque eu vou fazer meu podcast aqui, vou trabalhar lá em casa com as coisas de jornalismo, enfim. E você está seguro aqui, está guarnecido. Nós temos uma viatura policial aqui em frente. Exatamente. E a gente, e principalmente o seguinte, eu já sei que o meu dia vai ser aquele dia, não tenho a tensão de não saber como vai ser o meu dia. Verdade. Né? Isso de uma certa forma, não deixa mais vulnerável o cidadão? Não deixa com menos controle? Porque ele já sai tenso. Sim. De repente ele pode cometer uma coisa ali em determinado momento, né? Olha, a gente tem que analisar assim, com extrema isenção, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma estrutura, a nossa Polícia Militar de São Paulo é exemplo para o Brasil, né? É uma referência, uma das melhores polícias do mundo. Verdade. Né? Muito embora nós temos uma melhor polícia do mundo, nós temos a polícia melhor do mundo, ou do Brasil, que é menos aquinhoada, menos retribuída. O governo atual está sensível para isso, deve corrigir essa distorção que se arrasta há décadas. Mas o que eu digo? A formação, a exigência para o civil ser policial militar ou militar é muito grande. Então, veja, ele presta um concurso altamente concorrido. Depois desse concurso, ele vai fazer uma escola de 1 ano. Veja bem, 1 ano para ele poder portar uma arma, tá certo? E atender uma ocorrência. E durante esse ano, ele vai ter um preparo psicológico, sociológico, físico, técnico, ele vai aprender a usar arma, técnicas de artes marciais, etc., se posicionar, enfrentar questões, né, que já são previsíveis, né, porque a polícia sai na rua, sai para enfrentar problemas. Né? Então, eu diria o seguinte, a formação do militar já afasta esse tipo de questão. Entendi. O militar, ele tem que ter uma couraça, vamos dizer assim, uma pele mais trabalhada, né? Porque ele vai enfrentar o perigo, ele é preparado para isso. Né? Então, ele tem que ter mais bom senso, ele tem que ter tranquilidade, ele vai ser ofendido, ele vai ser provocado, ele não pode reagir a uma primeira... Tudo isso envolve um preparo, e esse preparo leva 1 ano. Então, veja, o policial militar tem o preparo, tem estrutura para isso. E aí, ao lado disso, tem toda a estrutura normativa da Polícia Militar. Hoje, aqui em São Paulo, nós temos os procedimentos operacionais padrão, os POPs. Então, você vai fazer uma abordagem, tem um POP. Você vai usar a arma, tem um POP. Você vai fiscalizar um veículo, você tem um POP. Então, veja, o policial
profissionalmente ele tem o norte. E se ele se desviar, ele vai ser penalizado com relação a isso. E a fiscalização é muito rigorosa no âmbito militar. Eu digo isso porque eu vim da Polícia Militar. Eu tenho 20 anos de Polícia Militar, fiz a Academia do Barro Branco, sou professor na Academia do Barro Branco, com muita honra, né? Aqui no nosso podcast, os cadetes do Barro Branco devem estar acompanhando. O programa é altamente... Mandar um abraço para todos os cadetes do Barro Branco, claro. O comandante lá, o comandante De Paula, lá com os cadetes aí, a gente... Então, veja, o que eu quero dizer? Veja, a Polícia Militar, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, né, nós estamos falando daqui, né, da nossa terra, vamos dizer assim, ela tem exigências aí que preparam o homem para não, veja, diante de um perigo, ele não fugir, ele não tremer, ele não ter uma atitude precipitada. Porque o que é atitude precipitada? Um policial com uma arma na mão, se tiver uma atitude precipitada, ele vai atingir terceiros, ele pode tirar a vida de alguém. E, nesse aspecto, a hierarquia e disciplina, ela acaba fazendo a instituição ser eficiente. Lógico, você vai falar, mas houve um erro, houve um ferimento, houve até a perda de uma vida. Sim, é possível, sim, acontece, mas isso não é a regra, isso é exceção. E aí, né, aquele policial que no seu dever escorregou, não cumpriu a norma técnica, não seguiu a orientação devida, ele vai responder disciplinarmente e criminalmente. Eu costumo dizer o seguinte, todo militar no Brasil, ele sofre a incidência de 3 justiças. A justiça comum, como qualquer cidadão. Ele está dirigindo o seu veículo, ele está na praia e ele cometeu lá um ilícito, né? Sei lá, ele agrediu alguém, discutiu, ofendeu alguém. Ele está na justiça comum. Ele vai responder na justiça comum. E ele é militar. Certo. Ele vai responder na justiça eleitoral, né? Se, por exemplo, ele como cidadão vai fazer o seu voto, né, vai se corromper, vai querer corromper, ou se ele é candidato, ele militar, ele vai responder na justiça eleitoral. E ele tem a justiça militar. Então, veja, o militar ele tem 3 códigos penais que incidem sobre ele, o comum, o eleitoral e o militar. Então, veja... Alguém pode ter uma ideia assim, não, mas o militar pode tudo. Não, não pode tudo. O militar é preparado, é formado para proteger a sociedade, proteger a soberania, seja no nível estadual ou federal, e ele é um grande profissional, ele tem que ser altamente preparado, a legislação deve ser rigorosa, o controle dele deve ser rigoroso, porque senão a polícia aí vira um bando. Né? E aí a gente tem as lições do Supremo Tribunal Federal, etc. Então, conhecer o meio militar é muito bacana porque traz aí... É interessante isso, né?